Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed The Drummer. E tu já tem uma couraça pra vestir diariamente, Ariel? Tenho sim. E o negócio é ser justo como ele é justo. Então vamos em frente. Boa! E hoje, então, nós estamos reunidos para mais um episódio da série Armadura de Deus para conversar sobre a couraça da justiça. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamordedeus.org.br/feed/podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Nos siga no Twitter através do @_PADD e também no Instagram oficialpadd. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@peloamordedeus.org.br. Então, Ariel, como comentado, hoje mais um episódio da série Armadura de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o segundo item, dessa armadura, que é a couraça da justiça. Então, hoje nós não vamos dar a introdução ali, porque já foi explicado no primeiro episódio que a gente falou sobre o cinto da verdade, inclusive, link no post! Pra quem ainda não conferiu, confere lá, e daí nós demos o contexto ali, o contexto inicial sobre a armadura de Deus, uma breve explicação, mas hoje nós vamos conversar então sobre o segundo item, a couraça da justiça. E aí eu já começo te perguntando, Ariel, o que é, essa couraça da justiça? E até a gente pode já definir o que é a justiça, O que seria essa justiça ali, referenciando, obviamente, a ideia da couraça da justiça, Claro. Tem duas palavras aqui que a gente pode definir. Primeiro que a couraça é uma armadura, Algo que antigamente, primeiramente, ela foi feita de couro, por isso o nome de couraça. E quando a gente fala de justiça, é um termo bem abrangente, Se a gente for olhar pro dicionário, justiça é a qualidade do que está em conforme com o que é direito. A maneira de perceber, avaliar o que é direito, justo, o reconhecimento do mérito de alguém ou de algo. Porém, quando a gente olha para o contexto bíblico, a gente vê que justiça é muito mais do que simplesmente estar em conformidade com aquilo que é direito. Obviamente que isso está correto, Mas justiça, além de ser algo justo, de ser algo correto, ele é um atributo comunicável de Deus. E nós podemos ver isso como isso é refletido nas suas ações, na história da humanidade, na redenção. Porque Deus é justo e ele é o próprio padrão de justiça. Então, se nós pudéssemos dizer assim, existe um nível de justiça, o 100% seria Deus, o seu padrão de justiça, a sua justiça. Uhum. Então, a justiça a gente pode encarar dessa forma, aquilo que é justo, aquilo que é correto, que é direito, que é louvável, e ao mesmo tempo é aquilo que reflete o caráter de Deus, é um atributo pleno que nós vemos em Deus. Certo, então tu tá falando que essa justiça da couraça da justiça, ela tá referenciada então à justiça de Deus. Seria isso? Ou vamos dizer assim, a couraça da justiça eu vou lá no tribunal, aí tem a justiça, tipo isso, ou qualquer justiça, ou estaria então especificamente falando sobre essa justiça na parte de Deus, quando a Bíblia fala couraça da justiça, é de Deus, no caso, Exato. Não se refere a gente pode trabalhar justiça nesse mundo, Nós temos o próprio judiciário no nosso, um dos três poderes no nosso país, Mas não se refere a isso, se refere à justiça de Deus, não à justiça deste mundo, mas justamente a justiça que provém de Deus, e o próprio Deus como padrão de justiça. Uhum. Então essas coisas que a gente pode ver nessa a referência dessa couraça da justiça, essa justiça ali, é a justiça do próprio Deus. Sim, não, pergunto isso pra ficar bem claro. Quando a armadura do cristão, fala sobre a couraça da justiça, não é, vamos dizer assim, tem essa ideia do que é justo que tu trouxe ali, Isso aí, perfeito.
Mas não é qualquer, tipo assim, justiça não é simplesmente o que é justo. É justo eu receber o meu salário porque eu trabalhei. Não é esse tipo de justiça. Mas, né, que nem a gente falou, a justiça que procede de Deus. Ou seja, quando ele fala sobre a couraça da justiça, ele tá falando daquela justiça que nós recebemos através de Cristo. E também, eu poderia até adicionar, Ariel, a questão de nós vivermos, visto que Deus é a própria justiça, né? Ele é justo, né? Então nós vivemos nos padrões de Deus, né? Então uma justiça prática, vamos dizer assim, né? Então eu adicionaria até isso, mas, mais uma vez, é tudo vindo de Deus, né? Essa justiça que vem só para aqueles que creem em Cristo Jesus, que daí, por causa de Jesus, nós nos tornamos justos diante de Deus, né? Por causa da justiça de Deus, que ela é imputada em nós, e aí nós nos tornamos justos e tal, isso, né? Então, só para ficar bem claro, né, pro pessoal que tá nos ouvindo, que quando a gente vai falar aqui de justiça, não é qualquer justiça, né? Essa é de Deus. Exatamente. Inclusive, a gente vê essa referência, a gente até falou no nosso primeiro episódio dessa série, né, que falamos do cinto da verdade, essa justiça, ela é proveniente da verdade, que nós já estudamos no primeiro episódio. A gente vai ver lá em Efésios 4:23, onde vai falar do revestir-se do novo homem, ele vai falar em justiça e santidade provenientes da verdade. Né? E se nós sabemos que a verdade é uma pessoa, é Cristo Jesus, né? Nós podemos ter essa certeza que a justiça não procede de nós, não é uma justiça terrena, mas a justiça que provém do próprio Deus manifestada em Cristo Jesus. Exatamente. Então, olha só, Ariel, que interessante, né? A gente tem ali, inclusive nós nem lemos, né, o versículo, né, que fala ali sobre... Só para relembrar, né, o nosso nobre amigo e ouvinte, né, sobre o texto ali da armadura do cristão, que tá lá em Efésios 6, citou agora Efésios, né, 13, então eu acabei lembrando, né, que tá lá em Efésios 6, que diz, né, sobre toda a armadura de Deus, e aí, quando ele fala da couraça da justiça, é no versículo 14, né, que ele diz ali, mantenha-se firme, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, né, então, vestindo a couraça da justiça, é algo que se veste, né. E aí, eu te pergunto, Ariel, visto que a couraça que a gente falou, uma armadura, né? Algo que a gente veste no soldado. Qual que era a função da couraça, né? Era pra ficar bonito? Era uma roupinha bonita ali pro soldado vestir? Ou tinha alguma função adicional? A couraça, como comentei no início, a couraça, ela era uma armadura, né? Ela não era simplesmente pra ser bonita, embora ela pudesse ser, mas... A couraça é normalmente a parte da armadura. Quando a gente fala em armadura, muitas vezes a gente não consegue fazer essa conexão. Mas a armadura, quando a gente pensa, alguém tá com uma armadura, é a coisa que a gente sempre pensa, né, na época medieval né? o pessoal com aquela armadura toda metálica que cobre todo o corpo, né? Uhum. E a couraça, ela é aquela nossa primeira imagem. Só que a gente não consegue fazer esse link direto, porque couraça, como eu comentei no início, ela vem das primeiras formas que eram feitas de couro. Era algo mais simples, que protegia o corpo, né, da cintura até o pescoço, seria isso. Porém, com, né, a descoberta do metal, né, enfim, essa couraça ela foi evoluindo e ganhando novas formas e sendo cada vez mais rígida. E a couraça... nos tempos mais modernos, ela chegou a ser de metal também. Então, a couraça ela é aquela parte da armadura que protege da cintura até o pescoço, protege o soldado de ataques e investidas dos seus inimigos. E, normalmente, é a parte, né, justamente pela posição que ela fica, ela protege justamente os órgãos vitais do soldado. Então, como é que um soldado se protege de um ataque no coração, de uma lança, de uma espada, de uma flecha que atacasse o fígado, os rins? Era justamente a couraça que protegia essa parte mais sensível do soldado. Onde que se ele tomasse um ataque em qualquer um desses lugares, ele facilmente poderia cair num campo de batalha. Já a couraça servia justamente para proteger essa área. As pernas, os braços... Se tomar um ataque no braço, a tendência de morrer é muito menor do que se tu tomar um ataque no fígado, no coração, no rim, no pulmão. E a couraça servia justamente para proteger essa área
mais sensível e mais frágil do soldado. Isso até o pescoço, né? Até o coração também, né? Isso. Leva uma flechada no coração, por exemplo, já era, né? Acabou. Acabou a batalha. E a couraça vinha para proteger tudo isso. Então, no meio de uma batalha, a couraça, ela te protegia e te dava uma liberdade maior pro campo de batalha, pro meio de uma guerra. Porque sabendo que tu está protegido, tu pode agir de maneiras diferentes. Sim. E eu lembro, não sei se tu assistiu, Ariel, tem aquele filme do Monty Python, que é o Em Busca do Cálice Sagrado, que tem o soldado lá que eles vão batalhando e corta as pernas, corta os braços e ele continua. E aí, o que tu vai fazer? Isso aqui. E é exatamente isso, né? Enquanto não atingir os órgãos vitais, dá pra continuar na batalha, né? Se eu achar, eu vou colocar o link no post aí pro pessoal assistir. Só que é humor inglês, né? Aquele humor um pouquinho diferente, né? Mas é engraçado. Mas, viu, Ariel? Essa questão ali é bem importante, né? Esse simbolismo, né, da couraça. Porque quando a gente pensa, né? Por que a justiça é comparada, né, à couraça na armadura, né, do cristão? Que a gente falou, a couraça, ela protegia ali os órgãos vitais. Então, se a gente pensar que ela protege também o coração, né? Vamos dizer assim, a alma do cristão, né? E aquilo que é essencial para ele continuar de pé, como tu disse, né? Continuar de pé na batalha, a gente pode comparar e ver como que a justiça, ela faz isso também. Porque sem a justiça de Deus, nós podemos cair facilmente, né? Na tentação do inimigo, nos enganos dele e tudo mais, né? E a justiça de Deus nos protege porque a gente sabe que, devido ao que Cristo fez por nós, por Deus ser justo e Ele mesmo ter feito justiça por nós, né? Nós nos tornamos justos perante Deus, não por aquilo que nós fazemos. Então, percebe que, vamos dizer assim, não é a nossa própria pele, né, que protege os nossos órgãos vitais, não é o nosso, sei lá, a nossa caixa torácica que nos protege, não é algo nosso, né, não é obra de homens, mas é obra de Deus mesmo. Ou seja, nós temos que vestir essa couraça, ou seja, nós temos que vestir a justiça de Deus para nos tornarmos justos perante Deus, e assim o inimigo não consegue nos atacar, né? Nós estamos protegidos contra o inimigo. Eu acho isso bem interessante, a forma como é utilizada a couraça para representar a justiça, né? Exato, é muito interessante, e esse é o porquê, a gente consegue entender o porquê que a justiça de Deus é comparada com uma couraça na armadura de um soldado. Isso fica muito mais, quando a gente olha para essa imagem de um soldado com a sua armadura primeiro cingindo com o cinto da verdade e agora com a couraça da justiça, fica muito mais fácil nós entendermos, né, usando a simbologia do porquê, qual que era a finalidade da couraça, que era proteger os órgãos vitais, e nós conseguimos entender o porquê que a justiça ela é ilustrada como uma couraça na vida de um cristão. Porque justamente é a justiça que protege aquilo que é vital para o cristão permanecer de pé. É a couraça que protege o soldado e é a justiça que protege o cristão, os seus órgãos vitais, e o faz permanecer firme na batalha. A gente pode simplificar que o vestir-se da couraça da justiça, revestir com a couraça da justiça, nada mais é do que proteger-se na justiça. Ser protegido pela justiça de Deus. Então isso fica muito mais fácil, né? Se fazer essa simbologia, na verdade interpretar essa simbologia de Paulo, porque ele deixa muito mais claro, muito mais vívido para nós o que a justiça faz na vida do cristão, que é proteger a vida dele, os seus órgãos vitais, proteger aquilo que é vital à sua fé. Exatamente. Então, Ariel, como a gente viu, então, a couraça da justiça, né, ela tem uma grande proteção, né, e até a gente já deu alguma palhinha ali, né, sobre por que a justiça é comparada à couraça na armadura, até falando como que ela nos protege. Mas aí, se a gente puder aprofundar um pouquinho mais, como que a gente estar vestido com a couraça da justiça nos protege do inimigo, assim, diretamente? Na verdade, essa pergunta a respeito de estar vestido da couraça da justiça, ela tem duas interpretações.
Alguns comentadores vão dizer que é uma, alguns comentadores vão dizer que é outra, mas eu creio que, na verdade, são as duas e que uma leva a outra. Esse vestir a couraça da justiça é, inicialmente, se revestir, se manter firme na dádiva da justiça de Deus, que declara o pecador justo em Jesus Cristo, que é nada mais do que a justiça que é imputada a nós, é a justificação. Então, inicialmente, essa couraça da justiça é se revestir da justificação que nós recebemos em Jesus. Ao mesmo tempo, o revestir-se dessa couraça da justiça significa também se vestir do caráter do próprio Cristo. Que nada mais é do que uma vida santa e dedicada a Deus, de acordo com a retidão moral que nós recebemos em Cristo Jesus. A justiça prática. Exato, existem duas questões aqui. Existe a justificação, que Deus nos declara justos, e nós somos vistos diante de Deus como justos através de Jesus. Porém, isso não para aí, porque esse ser declarado justo também faz com que nós nos pareçamos mais com Jesus e acabemos sendo justos também. Essa verdade destrói os enganos do diabo, né? Enquanto a verdade destrói os enganos do diabo, a justiça é o meio de resistir às tentações dele. Então, ele nos declara justos e, ao mesmo tempo, essa justiça, como se fosse, invade o nosso eu, transformando o nosso eu à medida que nós nos parecemos mais com Jesus. Então, existem dois aspectos e que eu, pelo menos na minha visão, uma coisa não está desconexa da outra. Exato, e uma, na verdade, não é que uma exclui a outra, uma leva a outra. Que eu acho que a defesa de Paulo em Efésios inteira é mostrar isso, que a justificação, o crer em Cristo Jesus transforma as nossas vidas. Existe algo que nós devemos crer, que é em Jesus, e isso nos transforma. E é isso que nós vemos aqui na couraça da justiça. Somos declarados justos, e isso faz com que sejamos justos também, nos transformando de dentro pra fora. Exatamente. E tu sabe, Ariel, devido a isso, né? Então a gente pega, por exemplo, assim, Satanás, né? O inimigo, né? Ele é chamado de o acusador, né? Só que uma vez que nós temos essa justificação, né? Como tu comentou, uma vez que nós temos essa justiça de Deus como padrão da nossa vida, nós vamos assim, nós podemos resistir às tentações, né, do inimigo, porque nós vamos viver em obediência e praticar essa justiça que vai nos fortalecer, então, contra as tentações, e ao mesmo tempo vai nos proteger das acusações do inimigo, né, que nem tinha comentado antes, porque nós temos essa couraça, né, protegendo o nosso coração que diz que nós somos justificados, inclusive, Ariel, para que nós possamos sempre lembrar, né, que nós somos perdoados, nós somos justificados diante de Deus, nós lembramos aquele texto de Romanos 8, né, que o versículo 33 e 34, Romanos 8 é aquele texto que fala, sabe, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, sabe, Romanos 8, 28. Mas aí o 33 e o 34 diz assim, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica, aquilo que tu estava falando, né, Guilherme? Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Ou seja, né, usando o meme, ou seja, Cristo já morreu, Cristo já nos justificou, Cristo intercede por nós, Deus nos justifica, somos justificados, então nós já estamos com a couraça da justiça, né, no nosso peitoral aqui, né, protegendo todos os nossos órgãos vitais, protegendo o nosso coração contra as setas inflamadas do inimigo, contra as investidas do inimigo, contra as acusações do acusador, né, contra todas as mentiras que ele pode nos dizer, tentações e tudo mais, né. Então, eu vejo que é essencial, né, para o cristão sempre vestir a couraça da justiça, porque se não vestir, ou seja, se a gente não lembrar que nós somos justificados, a gente pode cair no engano de Satanás e pensar, mas eu não sou tão bom assim mesmo. Realmente, tu não é, mas nós somos perdoados, somos justificados, né, então percebe como que, gostei da analogia que tu falou do campo de batalha, Ariel, que tu falou assim que se forem atingidos os órgãos vitais, a gente não consegue ficar firme na batalha, né? A gente vai cair. E aí, além de ajudar, né, nós estarmos firmes na batalha, né, contra as estratégias do inimigo, como que a couraça da justiça ela contribui para a vida do cristão? E acho que isso vai também bastante relação com essa questão prática que tu estava falando aí, Ariel. Como é que isso aí vai ajudar na vida do cristão, o fato de ele buscar viver uma vida prática justa, né, digamos assim, né, seguindo os padrões de Deus.
O primeiro ponto que eu vejo que isso, além de nos defender das estratégias do diabo, ela é algo a estar alicerçado na justiça, ou se revestir, como Paulo usa aqui, se revestir da couraça da justiça. Eu acho algo muito interessante, porque quando a gente olha de novo para a imagem de um soldado que tem essa armadura, que tem essa couraça, que defende os seus órgãos vitais, a gente pode saber que não é o próprio soldado que se defende, mas é a couraça que defende o soldado. Ela está ali para defender o soldado. Então, o primeiro ponto que eu vejo que além disso é justamente trazer a segurança para o soldado. Eu comentei lá no início que o fato de se um soldado vai para a batalha sem nenhuma arma, sem nenhuma armadura para se defender, ele vai agir de uma forma. Agora, se ele está com armadura, está seguro, e essa é a palavra, estar seguro, ele pode então atacar, ele pode criar estratégias na batalha que vão fazer com que o seu exército vença. Aqui, nessa ilustração de Paulo, eu creio que se aplica da mesma forma. O cristão, na verdade, ele sempre está revestido, não existe um cristão que não está revestido, na minha visão, pela couraça da justiça, ele tem que estar alicerçado na justiça de Deus, ele está seguro. E esse é o ponto, trazer segurança para o cristão. Porque ele não está alicerçado na sua justiça, mas na justiça que provém de Deus, ela que o protege. Esse é o primeiro ponto. A segurança que a armadura de Deus, que a couraça da justiça de Deus traz ao cristão. Além disso, além de defender no campo de batalha e trazer a segurança, nós podemos dizer que esse revestir-se da justiça de Deus, ele nos leva ao propósito pelo qual nós fomos redimidos por Jesus Cristo. Tá, mas como assim? Quando a gente volta para os versículos anteriores da carta de Efésios, e também falamos no nosso primeiro episódio dessa série, nós vamos lá em Efésios 4:1, onde que Paulo vai dizer, diga assim, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. E esse é um ponto-chave em toda a carta de Efésios. Mas que vocação é essa? Que vocação que nós devemos viver de maneira digna? E aí nós vamos para Efésios 4:23. Que ele diz assim, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então, eu creio que a couraça da justiça também nos leva ao propósito de sermos semelhantes a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade, que é Cristo. Então, a couraça da justiça faz com que nós nos revistamos da justiça de Deus e faz com que nós sejamos semelhantes a Cristo. Então, eu vejo que isso, que se revestir da couraça, tem o aspecto de nos defender, tem o aspecto de nos trazer segurança e tem o aspecto de nos levar ao propósito original da redenção em Cristo Jesus, que é sermos semelhantes a Ele. E esse ato por si só impacta diretamente nas nossas relações, tanto no servir, nas nossas relações uns com os outros e até mesmo no próprio evangelizar. Porque, teoricamente, essa vida prática, essa vida justa, alinhada com o caráter de Cristo, ela está ligada diretamente ao nosso discurso a respeito da salvação, de uma nova vida, de uma vida que agora não é vivida pelo antigo homem, mas pelo novo homem, que nós vemos lá em Efésios 4 e que nós vemos também aqui em Efésios 6. Não, perfeito, Ariel. E vestindo-se, né? E acho que eu concordo contigo quando tu fala que todo cristão já tá com a couraça da justiça vestida, porque não faz sentido, né? Já foi justificado, né? Então, não tem como não estar, né? E tu vê também como que tudo isso que tu falou, né? Essa questão de ter essa segurança, essa confiança e até mesmo um bom testemunho, né? Porque, vamos dizer assim, se a gente vive a justiça de Deus, a gente reflete o caráter de Deus, né? E a gente consegue fazer aquilo que Jesus falou pra gente ser sal e luz, né? Pra que a luz de Cristo possa brilhar através de nós, né? Diante dos homens e que eles possam ver as boas obras que a gente pratica e glorifiquem a Deus. Então, sempre o objetivo, obviamente, que é glorificar a Deus e tudo mais, mas algo que é obra de Deus na nossa vida, né? Isso que é interessante também, né?
que nem tu tá falando bastante aí de Efésios, citando Romanos, né? Mas que nem tá falando bastante aí de Efésios, que nem o Efésios 2, que fala que a gente é salvo pela graça e e aí não por obras, pra que ninguém se glorie, mas que a nossa salvação pela graça é pra depois praticar obras que foram preparadas de antemão, né, pra nós as praticarmos. Então o próprio Deus, né, já preparou isso pra gente. E obviamente que tá tudo conectado ali, né? Inclusive com a justiça, né, de Deus. E aí, Ariel, visto que a gente tem essa couraça, né, da justiça, nós como cristãos, se a gente pudesse citar algumas maneiras práticas de nós vestirmos a couraça da justiça, entre aspas, né? Ou seja, de nós realmente, de forma prática, demonstrarmos, né, essa justiça que protege aí os nossos órgãos vitais e tudo mais. Como é que tu vê isso aí, uma vida, né, na vida do cristão, as formas práticas que demonstram realmente que ele está com a couraça da justiça e tudo mais? Esse vestir-se da couraça da justiça, ele é se vestir de acordo com o caráter de Cristo. Isso, se a gente quiser ter um parâmetro, né, algo até mais o como que seria um viver de um cristão, nós podemos olhar com base no próprio Sermão do Monte, onde que o próprio Jesus, ele aprofunda ainda mais o que seria o Decálogo, os 10 mandamentos. Nós vemos isso no próprio Sermão do Monte. Não vou dizer que é uma releitura, mas é Jesus aprofundando ainda mais, porque não se trata só de algo externo, mas de algo do próprio coração, que muitas vezes não é visto. Então nós podemos ter como um padrão moral, vamos dizer assim, o próprio Sermão do Monte, que seria ser justo, de acordo com as próprias palavras de Jesus. Mas sendo até mais direto, nós podemos dizer que esse vestir da justiça equivale a abandonar o pecado e a buscar a santidade. Buscar ser santo como ele é santo. Abandonar o pecado, abandonar a velha vida, ser justo conforme os padrões de Deus, os padrões de Deus mostrados e apresentados em Jesus Cristo, mesmo que isso custe recursos, mesmo que isso custe a nossa própria vida. É levar a justiça de Deus, mesmo que nós sejamos prejudicados em relação a isso. Então, isso vai abandono do pecado, seja a busca pela santidade, seja levar a justiça de Deus, que é manifestada em Jesus, onde que Deus perdoa pecadores, os tornando justos, levar essa mensagem de justiça àqueles que não a conhecem também. Então, eu vejo dessa forma, de algo mais prático e obviamente que também não é tão direto assim, mas é abandonar o pecado. É amar a justiça de Deus, amar aquilo que é justo, não mais as coisas do passado, mas aquilo que se fez novo nas nossas vidas e buscar a santidade de Deus. Porque essa é a justiça de Deus. Não, é bem isso aí mesmo. E se tu for analisar, Ariel, como a gente tem falado, né, é meio que a base, né? Digamos assim, a gente falou no primeiro episódio do cinto da verdade. E a gente falou que o cinto da verdade fala sobre a verdade e a base é o que sustenta a fé do cristão, né? Foi o que a gente falou lá, né? E é de onde vai começar tudo, né? E aí, a couraça da justiça agora é o que tá protegendo ali o que é de mais importante e ela, vamos dizer assim, ela tem que fazer, assim, parte da vida do cristão. Então, tudo que o cristão for fazer que esteja relacionado ao seu, que a gente falou da santidade, né? Ao seu relacionamento com Deus, né? Buscando a santidade. Eu diria até a questão de ler e orar, né? Ler a Bíblia, né? No caso de orar, confissão de pecados, boas obras, né? Não no sentido de buscar algo com as boas obras, eu digo assim, demonstrar o caráter de Cristo, né? Através de integridade, honestidade, amor ao próximo, relacionamento com o próximo, né? Ajudar os outros, essas coisas assim, né? Aconselhar. Tudo isso, vamos dizer assim, faz parte da vida do cristão. E tudo isso tem relação com a couraça da justiça, porque, vamos dizer assim, é algo que nós recebemos para, né, então, viver dessa forma, né? Para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Cristo, né? Porque nós fomos justificados, né, para que então nós pudéssemos chegar até Deus. Então, tudo que nós fizermos relacionado com colocar em prática o caráter de Deus,
nos relacionarmos com Deus é possível devido, né, ao fato de nós termos sido justificados, ou seja, tem relação com vestir a couraça da justiça, né? Aquela couraça que está nos protegendo do inimigo e, ao mesmo tempo, é essa vida, né? Essa busca pelo caráter aprovado, vamos dizer assim, né? A busca, não, mas né, o desenvolvimento, o crescimento, o amadurecimento, né? É o que demonstra o fato de que nós estamos vestindo a couraça da justiça, né? Só é possível Exato. com a justiça de Deus. Isso mesmo. É muito interessante porque quando nós olhamos para a fala de Jesus, Jesus em um determinado momento vai dizer: busquem o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas. Olha ali, hein? A gente pode ver aqui e falar: Azriel, tu tá fora de contexto, a gente tá em Efésios, tá puxando Jesus falando, né? Falando sobre as riquezas desse mundo. Mas esse buscar o reino de Deus e a sua justiça. Mas qual que é a justiça do reino de Deus? O que é justo no reino de Deus? E essa que é a pergunta que nós devemos nos fazer em relação à justiça. O que é justo no reino de Deus? O que é justo lá é que Deus seja glorificado e que não haja pecado. E quais são as maneiras que Deus é glorificado no reino de Deus e que pode ser glorificado aqui? Então é essa maneira que nós devemos pensar em relação àquilo que é justo. E isso muda a maneira com que nós vivemos essa vida. E aí buscando a glória de Deus, porque isso é justo. Se Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que é bondoso, digno de louvor, merece e é digno de receber toda a glória, então isso é justo. Então, nesta vida nós precisamos buscar aquilo que é justo, que é glorificar aquele que merece toda a honra e toda a glória. Isso no nosso viver diário. Muito bem, Ariel. Então acho que ficou bem claro aí, né, sobre a couraça da justiça, né? Ótimo papo tivemos aí sobre isso. Mais um episódio aí, né, da série da armadura do cristão, né? E o nosso nobre amigo e ouvinte vai poder ir colocando a sua armadura, né? Ou já entendendo a armadura que tá vestindo. Mas aí, Ariel, vamos então para as nossas considerações finais. Olha só, finalmente, considerando, o que você nos diz aí sobre esse episódio? Bom, finalmente considerando, eu considero que é muito importante a gente estar ciente do que representa estar revestido com a justiça de Deus. Como nós falamos, e nós concordamos nesse ponto de vista, que todo cristão, ele necessita, para ser cristão, ele necessita estar revestido da justiça de Deus. Porque é essa justiça que reveste o cristão que o torna justo diante de Deus, que é a justificação. Inicialmente, e que isso impacta no seu viver diário, que quer viver de acordo com a justiça do reino eterno. Então, nós precisamos estar cientes daquilo que Deus fez em Cristo Jesus nos justificando. E isso é muito importante, porque é disso que parte um viver diário justo. E nós precisamos, não vou dizer assim que nós precisamos tomar essa armadura para si, porque essa armadura já nos foi dada. Mas nós precisamos entender e pedir a Deus que essa justiça que já nos foi imputada, que nós possamos viver de acordo com ela num viver diário. Que Deus seja glorificado no nosso meio, assim como Ele é no céu. Nós temos isso na oração do Pai Nosso, que Deus seja glorificado na terra, assim como Ele é no céu. E que nós busquemos a justiça dEle aqui, a instauração da sua justiça nesse reino transitório, assim como nós buscaremos a sua justiça eternamente. Então que nós possamos pensar e refletir sobre isso no sentido de que tipo de justiça nós temos buscado? A nossa justiça ou a justiça de Deus? Nos nossos dias, nas nossas ações, que tipo de justiça nós temos buscado? A justiça que procede do alto ou a justiça com as nossas próprias mãos, de acordo com os nossos termos? Nós temos que lembrar que para que a justiça de Deus fosse exercida, Cristo precisou morrer, o justo pelos injustos. Então que possamos lembrar disso, da justiça de Deus que foi manifestada em Jesus e ser gratos por causa disso, porque nós não somos merecedores, mas a justiça de Deus foi feita em Jesus Cristo. Ele morreu por nós, os nossos pecados foram pagos, foram quitados, isso foi justo. E agora, recebendo a justiça de Cristo imputada a nós, que possamos viver de maneira digna dessa vocação que nós recebemos, que é sermos semelhantes a Cristo
que foi justo até a morte e morte de cruz. Então esse é o meu convite para nós hoje, que possamos amar essa justiça e buscar o reino de Deus e essa justiça. Porque o resto é resto. O resto vai ser acrescentado. Mas que possamos nos revestir dessa justiça que não provém de nós, mas do próprio Cristo. Amém, amém, Ariel. Muito obrigado por participar aí mais uma vez conosco aí de um episódio. E eu também quero finalmente considerar, dizer que, na verdade, tu falou bastante coisa aí, que aí me deixou com pouca coisa pra poder falar, né, adicionar. Essa normalmente é a desculpa do cara, assim, que ia falar algo mais simples, e aí disse, mas aí tu falou bastante, então agora eu vou falar só... Não, mas falando sério agora, eu acho bem importante nessa questão esse entendimento, sabe? Porque muitas vezes as pessoas vivem, né, com a couraça da justiça, são cristãos, vivem, né, dessa forma, buscam a santidade e tudo mais, né? Mas falta, muitas vezes, lembrar que elas realmente foram justificadas, sabe? Que, naquele primeiro ponto, sabe, Ariel? Na questão de que elas foram justificadas por Cristo, de que, vamos dizer assim, todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, porém, já não há mais condenação, por causa que nós fomos justificados por Cristo, por causa do que Ele fez. E às vezes as pessoas caem nessa cilada do inimigo, né? De que, eu não consigo fazer isso aqui certo, eu não sou bom o suficiente, porque Deus não me escuta, né? Mas Deus sempre nos escuta, só que às vezes Deus fica em silêncio, né? Deus tem um propósito para isso, Ele tem um motivo para ficar em silêncio, mas Ele sempre nos escuta, enquanto, obviamente, nós estivermos, né, com Cristo, né? Estivermos vestindo a couraça da justiça, né? Porque Jesus é o nosso intermediador, né? Que nem a palavra fala, só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, nós precisamos, né, ter esse entendimento de que nós temos essa justiça de Deus, que nós já fomos justificados, e por causa dessa justificação, nós temos livre acesso até Deus, e nós podemos ficar tranquilos quanto às ciladas do inimigo. Porque também tem outra coisa, né, Ariel? Às vezes o pessoal fica pensando nas questões das provações, do sofrimento, né, nas dificuldades da vida, e pensam que, Deus me abandonou e não sei o quê, mas só que essas ciladas do inimigo, essas provações e tudo mais, elas não são relacionadas, vamos dizer assim, se eu bati o carro, ou se, sabe, eu agora estou doente, não tá relacionado com isso. Isso são coisas da vida que acontecem, né? Mas está relacionado com o nosso relacionamento com Deus, né? As provações que vêm colocam à prova a nossa santidade, colocam à prova a nossa intimidade com Deus. As provações que nós temos, as tentações estão relacionadas a nós cometermos pecado. E não são tentações, vamos dizer assim, ou provações assim que, nossa, agora estou sofrendo, porque aconteceu um acidente aqui, né? Teve, sei lá, um vulcão que entrou em erupção aqui e levou a minha casa. Não é esse tipo de sofrimento que a Bíblia fala, né? Quando ela está falando dessas questões, das tentações, das provações. Mas é o sofrimento que a gente tem, né? Diante, vamos dizer assim, de fazer a coisa certa, né? De vivermos a justiça de Deus, né? Uma perseguição, por exemplo, ou nós negarmos a nós mesmos, nós carregarmos a nossa cruz, sabe? Então, é bem importante nós entendermos que uma vez que nós estamos justificados por Deus, nós temos livre acesso até Ele e nada pode tirar isso da gente. Porque nós vestimos a couraça, nada vai atacar os nossos órgãos vitais, né? Nada pode nos derrubar nesse sentido. E só quem pode fazer um mal para nós mesmos somos nós mesmos, né? Se nós abandonarmos a fé, se nós tirarmos a couraça da justiça por algum motivo, né? E aí nós vamos realmente ter problemas. Então, Ariel, por hoje é só, né? Então, mais um episódio aí da série Armadura de Deus, e muito obrigado por quem nos escutou até aqui, e até o próximo episódio. Até mais! Pelo amor de Deus!